Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, projeto financiado pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, através da destinação solidária Ambev, executado aqui pelo Lar de Fátima. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre principais crimes e fraudes que vocês, idosos, sofrem. Alguém aí já passou por esse aperto? Já caiu em alguma armadilha? Essas ligações pedindo senha, pedindo dados bancários. Alguém já passou por isso? É importante ficar atento, e a gente só fica atento quando a gente está informado, quando a gente está bem orientado, né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Parece que não, mas é algo que acontece com bastante frequência e merece toda a nossa atenção. Bom, vamos lá, que eu trouxe aqui para vocês um artigo que fala sobre isso, e ele já começa falando o seguinte, né, que devemos ficar muito atento para quem oferece ajuda em caixa eletrônico, diz coisas como ter direito ao aumento da aposentadoria, benefícios, previdências, né? Faz aquelas ligações pedindo para confirmar dados pessoais, né, do banco, correspondência de suposto escritório de advocacia, tem bastante disso, falando que é advocacia, se você não é aposentado, que vai cuidar da sua aposentadoria, e aí começa a pedir dados, e se você não ter uma atenção sobre isso, é perigoso você cair nesses golpes, né? Então vamos lá, quem pode ajudar os idosos contra crimes e fraudes? Vamos lá. Quem que pode ajudar? Quem que vocês acham? A quem que vocês devem recorrer? Bom, é de extrema importância os familiares que prestar todo o auxílio necessário para manter vocês, idosos, atentos contra esses tipos de golpes. É a nossa missão, é o nosso dever estar sempre orientando vocês, perguntando se nessa semana houve ligações. É importante que vocês, quando recebem alguma ligação, comentar isso com os familiares de vocês. Eu vou dar um exemplo. No nosso projeto, nós toda semana, né, temos aí as pessoas ligando para vocês. Provavelmente você que está me escutando, se não fui eu que falei com você, foi outro oficineiro, foi outro profissional. E nós sempre nos identificamos, falamos o nome do projeto, falamos o nome dos oficineiros, a gente sempre pergunta, olha, a gente tem o seu telefone porque o senhor ou a senhora já está inscrito no projeto e é por conta disso que nós temos o seu número. Então a gente sempre se apresenta, nós sempre falamos, perguntamos em qual projeto vocês estavam, sempre estamos nos policiando em falar o nome do responsável daquela oficina para vocês estarem associando e entender que a nossa ligação não é nenhuma fraude, nenhum golpe. Tanto que a gente não pergunta dados pessoais. Na nossa ligação a gente sempre deixa claro que a gente só quer bater um papo, perguntar como vocês estão nesse momento de pandemia. A nossa preocupação com vocês é nesse sentido de isolamento social, em como vocês estão lidando com isso, se vocês precisam de alguma ajuda. Então vocês vão perceber quando for fraude ou quando for algum golpe, quando ficar muito focado em dados pessoais, em dados de bancos. Em nenhuma ligação nossa do projeto, a gente quer saber dados bancários, a gente não quer saber sobre se você tem aposentadoria ou não, a gente não pergunta nada nesse sentido. Então, quando for algo nesse sentido, de pegar empréstimo, coisas assim, aí vocês têm que ficar bem atento, e se tiver qualquer dúvida, se você não sentir confiança, não passar de jeito nenhum
dados de vocês. Conversa com o filho, com a neta, pergunta se conhece, fala que vai entrar em contato depois. Então vocês têm que ter muita atenção. Por quê? Né? Existe quadrilhas especializadas em crimes e fraudes contra vocês idosos. Né? Olha o quanto isso é sério. Tem uma quadrilha, existe várias, né? Várias quadrilhas prontas que estudam aí a dinâmica de como os idosos funcionam para dar o golpe em vocês, né? E segundo o DEFA, o que é o DEFA? É a Delegacia de Fraudações e Falsificações. É essa DEFA que cuida desse caso, né, quando ocorre com algum idoso, com qualquer outra pessoa que sofra fraude ou golpe, tá? Então, esse DEFA fala? Que existem quadrilhas especializadas nesse tipo de crime contra a aposentadoria, contra os aposentados, é o maior índice, né? Por isso, toda a atenção ela é crucial. Mas o que poucas pessoas talvez saibam é que houve uma alteração da lei no artigo 171, que é de estelionato, do Código Penal, desde 2015. O que prevê essa lei? Ela prevê um aumento de pena em dobro para casos de estelionato contra idosos. Né? Então, existe uma lei, houve essa necessidade do tanto de caso que foi surgindo. Né? Então, não fica nessa zona de conforto de não aconteceu comigo, então não me interessa, eu não preciso saber. A informação ela nunca é demais, estar orientado nunca é demais. Se você não passou por isso, pode ser que alguém que você conheça próximo já tenha passado, não tenha a mesma expertise, não teve a mesma atenção que talvez você tenha, né? Então não custa, a gente sempre está orientando, a gente sempre está falando, perguntando, olha, eu recebi uma ligação assim, o que você acha? Né? Olha, você tem recebido essa ligação, essa preocupação aí com algum outro idoso que você conheça, né? E quais são os principais crimes e fraudes que os idosos mais sofrem? Primeiro crime, assim, que tá no topo, o que mais acontece com mais frequência, com mais facilidade, saidinha do banco. Já escutaram esse termo? Golpistas costumam se aproximar das vítimas, se identificando como funcionários do próprio banco, olha o perigo, e oferecem ajuda com o foco de coletar dados pessoais, como senha, códigos de segurança do cartão, o número do cartão, né? Então, qual que é a dica? Você que está precisando ir ao banco, que não tem um familiar para te ajudar, porque não é todo mundo que tem esse apoio, né? A gente entende a correria. Qual que é a dica para esse caso? Recuse ajuda de estranhos e procura sempre resolver direto com os funcionários credenciados. Mas Aline, como eu vou saber se é um funcionário credenciado? Funcionário de banco sempre vai estar com um crachá, aqueles pendurados, ou aquele penduradinho aqui, né? Às vezes não vai ter aquele cordão com a logo do próprio banco. Aqueles ajudantes que ficam ali no caixa eletrônico sempre estão com coletes ou uniformizados. Então, você que precisa ir ao banco, que tem dificuldade ali de mexer no caixa eletrônico, não fica pedindo ajuda para qualquer um. Tenha paciência, fique atento, procure em horários mais tranquilos, que isso ajuda muito. Certifique-se nesses detalhes. Percebeu que está com um cordãozinho do próprio banco? Percebeu o crachá uniformizado? Aí você pede ajuda. Aí você vai solicitar o auxílio. Mas vocês idosos, as principais dicas: dias de recebimentos de benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, qualquer outro, né? Tem datas específicas e isso facilita muito as quadrilhas ficarem aqui, ó, só de olho em vocês, esperando, né? Já ficam ali em bancos, rodeando, esperando o primeiro idoso pedir uma ajuda porque não teve um pouquinho de paciência para esperar
o atendente do próprio banco. Então, cuidado, fiquem atentos, né? Escolha, se você puder, se você conseguir, ir com alguém de confiança no banco com você, tá? O próximo, né, crime assim que é muito frequente é a troca de cartão. Então, criminosos instalam uma máquina para reter cartões no caixa eletrônico, geralmente em horários fora do expediente bancário ou finais de semana. Qual que é a dica? Caso aconteça essa situação, procure automaticamente um funcionário credenciado dentro da agência. Se ocorrer em um final de semana ou fora do horário de atendimento, deixe o cartão na máquina e assim que possível, ligue para cancelar. Isso porque sem a senha não é possível efetuar nenhuma transação com o seu cartão. Então fui ao banco, coloquei meu cartãozinho lá, aconteceu um problema. Vai no Google, 0800 do cartão banco tal. Tem lá o número do 0800 ou aqueles números 4004. Já liga, já informa o que aconteceu, já cancela. Porque se o banco estiver fechado ou se for final de semana, o cartão cancelado, você não corre perigo nenhum. Outra situação, né, de fraude, golpe com frequência. O bilhete premiado, tão antigo e muita gente ainda cai. Um dos golpes mais antigos, né? Geralmente aparenta origem humilde, ter ganho na loteria, mas existe um impedimento para receber o valor. Fiquem atentos aos detalhes, né? Sempre vai ter um impedimento para receber. E geralmente eles atacam nas seguintes versões: diz estar sem o documento para receber o dinheiro, tem dívida ativa no banco ou a agência já está fechada e precisa de dinheiro para viajar. Então, repassa à vítima os direitos do suposto prêmio, um prêmio que não existe, em troca de uma quantia menor e desaparece. Qual que é a dica para quem um dia aí chegar a passar por isso, né? Não tenha boas intenções, pois não existe dinheiro fácil. Não existe. E aí depois você vai acabar sendo a vítima. Outro golpe com frequência: carro quebrado. Por telefone, geralmente, uma pessoa pergunta a quem atende se ela sabe quem está falando. Por exemplo, oi, dona Maria, sabe com quem você está falando? Com quem que a senhora está falando? E aí vai puxando uma conversa como se te conhecesse. Tem toda uma manipulação, né? Então a pessoa ela usa um tom agradável, de forma conhecida, e ela vai fazendo um jogo verbal, ela vai entrando aí na sua cabeça. E aí fala que o carro quebrou, que precisa de um dinheiro para consertar. E o foco dessa conversa acaba, esse lenga-lenga, ela conseguindo seus dados bancários. Então, qual que é a dica? Caso você venha receber uma ligação ou alguém te parar na rua com um papo nesse sentido, inverta a situação. Procure extrair da pessoa, tirar da pessoa que ligou ou que está ali em contato o maior número de informações possíveis. Como, por exemplo, de quem é a filha ou a filha, de quem que é a filha ou filho e onde está. Na dúvida, peça para retornar em 5 minutos. Por quê que a gente fala de filha e filho? Porque nessa conversa, essa pessoa vai falar sobre, pode ser que ela fale alguns nomes conhecidos e nomes comuns. Quase toda família tem uma Maria, quase toda família tem um João, quase toda família, sei lá, tem um Pedro. São nomes comuns que acaba, então tá, o Pedro é filho de quem? Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo para vocês.
Então não fica só escutando, argumente. Mas onde você está? Que rua você está? O que aconteceu? Que carro você tem? Como que você conseguiu o meu telefone? E nesse sentido, aonde que eu moro? Da onde que você me conhece? Porque vocês vão fazer o trabalho inverso da situação. Vocês vão encurralar a pessoa que está tentando dar o golpe. Provavelmente, como ela vai perceber que você já percebeu que é um golpe, essa ligação vai ser desligada ou ela vai fazer algum outro trejeito de desaparecer, porque ela vai sacar que você já sacou que, na verdade, vocês não se conhecem e se trata de um golpe, tá? Outra a questão, né? É a questão do sequestro, infelizmente, acontece com frequência também. Embora seja realizado, né, em todas as idades, o foco não é só no idoso. Os idosos, vocês idosos, acabam sendo as maiores vítimas devido à preocupação e, consequentemente, a perda de alguns sentidos pelo choque da informação. Então, uma pessoa liga e diz que seu neto, a sua neta, provavelmente esse está acontecendo com muita frequência, né? Foi sequestrada. Ah, ó, eu tô aqui com seu neto, com sua neta, com a sua filha, ou com o seu filho, e eu sequestrei, aí coloco uma pessoa para falar com uma voz chorosa, desesperada, e aí o corpo, né, o fisiológico, o biológico, automaticamente, principalmente de um idoso, tende a levar um choque, a querer pagar o valor que eles querem oferecer. Vocês entra num transe de uma adrenalina tão alta que perde a razão, que para de pensar e fica só na emoção querendo resolver aquilo. Então, qual que é a dica caso vocês recebam uma ligação falando que alguém está com sequestro, foi sequestrado ou algo nesse sentido? Mantenha calma e desliga o telefone. É a melhor coisa que vocês têm que fazer. Desliga o telefone. Na sequência, ligue para a pessoa do qual ele falou que estava sequestrado. Ah, sequestrei seu neto. Você vai desligar o telefone, vai dar uma respirada, vai ligar para o seu neto, ou vocês aí que tem o WhatsApp, mandar, né? Ó, tá tudo bem, eu recebi uma ligação assim, 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 você tá bem? E tal, tal, tal. Não consegui falar com o neto ali, então ele foi sequestrado. Não, ligue para alguém próximo a essa pessoa, pode ser que ele só não esteja conseguindo atender a ligação. Então você vai fazer um contato de pessoas próximos daquela que até então falaram que foi sequestrada, para você ter a informação correta e não sair desesperada, dando dados bancários, ficando confusa, às vezes tendo batedeira no coração, a frequência cardíaca aumenta, a pressão já cai ou já sobe e já vira aquela confusão. Então, assim, em qualquer situação, vai exigir muita paciência, muita calma, porque só assim você vai conseguir ter a sua atenção, o seu foco na solução. Porque senão vai ser a sua emoção que vai estar falando com você e não a sua razão. E é importante nesses momentos nós sermos racionais, a nossa razão falar por nós, né? Porque a probabilidade de cair em golpe, de cair em fraude, vai diminuir muito, ok? Se você gostou dessas dicas, passa para frente, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, fiquem atentos, né? Vocês aí hoje têm todas as informações, vocês têm todas as ferramentas para estarem informados e não cair de jeito nenhum nesses golpes, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima!